Bom dia, galera, professor Bruno falando aqui. Eu vou fazer aqui uma aula rápida da revisão sobre os jogos dos sinais, jogos de sinais, onde a gente vai ter basicamente dois jogos de sinais. Um que vai valer para multiplicação e divisão, que é aquele velho jogo de sinal que a gente já conhece, que sinais iguais, sempre o resultado é positivo, mais com mais é mais, menos com menos é mais, e sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Esse jogo de sinal aqui, ele vai valer apenas para multiplicação e divisão. Quando a gente estiver fazendo contas de multiplicar ou de dividir, o jogo de sinal que a gente usa é esse. Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultados negativos. Isso para, repetindo, multiplicação e divisão. Exemplozinho rápido aqui. Se eu tiver menos 3 vezes 4 positivo mais com menos, mesmo que aqui não esteja uma representação de mais, a gente supõe que seja mais. Que seja positivo, obviamente. Mais vezes menos, a gente aqui, menos vezes mais, menos, sinais diferentes. 4 vezes 3 vezes 4, 12. Da mesma forma, se eu tiver dois sinais negativos, menos 3 vezes menos 4, eu vou fazer menos com menos, mais 3 vezes 4, 12. O outro jogo de sinal que a gente pode ter, ele vai ser válido para soma e subtração. Que basicamente a gente vai ter duas regras. Soma e subtração. Soma e subtração. Ou a continha de mais e a continha de menos. A gente vai ter duas regras basicamente. Vou escrever de vermelhinho aqui para vocês conseguirem identificar. Sinais iguais, a gente sempre vai fazer o seguinte. Vai conservar o sinal e depois somar o número. A gente conserva o sinal e soma o número quando os sinais são iguais. Exemplo, isso para soma, como eu falei lá em cima, soma e subtração. Se eu tenho menos 4 menos 3, os sinais são iguais. Eu conservo o sinal que é de menos, e mesmo sendo uma operação de menos, eu somo isso. 4 mais 3, 7. Aqui eu tenho a ideia de negativo, e de dever, se ficar mais fácil para você entender. Menos, se eu devesse R$ 4 e fizesse mais uma dívida de R$ 3, logo eu deveria R$ 7. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma conta positiva, tipo 7 mais 3, aqui eu não tenho o sinal, não preciso representar o sinal de positivo, mas eu tenho que lembrar que aqui é positivo. 7 mais 3, obviamente, 10. Conservo o sinal e somo. O outro jogo de sinal que eu posso ter de soma e subtração é o seguinte. Eu posso ter sinais diferentes. Beleza. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou conservar. Vou escrever de verdinho aqui para ficar igual. Eu vou ter que conservar o sinal do número maior. Não é do maior número na ordem lá da reta numérica ou assim por diante, é da representação do número maior. E subtraio
o menor do maior. Explicando aqui um exemplo para ficar mais tranquilo. Se eu tiver 4 e menos 3, como um exemplo, o sinal maior aqui é do 4, então o resultado é positivo. 4 menos 3, 1. Agora, se eu tivesse menos 4 mais 3, por exemplo, o número maior é 4. Então, o meu resultado seria negativo. E eu subtraria 4 menos 3, menos 1. Por exemplo, se eu tivesse 5 menos 12. A representação maior aqui, menos 12. Conservo o sinal de menos 12 e subtraio 12 menos 5, 7. Beleza, pessoal. A nossa aula é rapidinha. Só uma aula de revisão de jogos dos sinais para vocês. Jogos dos sinais. Repetindo, eu tenho dois jogos de sinal. Para multiplicação e divisão. Para soma e subtração. Para multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Essa é a nossa regra. Para soma e subtração, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os números. E sinais diferentes, eu conservo o sinal do número maior e subtraio o número menor do número maior. Ok? Valeu e até a próxima.